Olá, eu sou o Rogério Telmo, seja bem-vindo ao canal SSM em Pauta. E hoje eu recebo no bate-papo do especialista o engenheiro Adilson Monteiro, para dividir um pouco das suas experiências e falarmos sobre ROP, que significa, em português, desempenho humano e organizacional, e que faz parte das novas visões de segurança. Quer saber mais sobre esse assunto? Então fique aí e assista esse vídeo até o final. Vem com a gente. Hoje eu recebo aqui no canal SSM em Pauta o Adilson Monteiro, é um profissional muito reconhecido aí na área, né? Participou do livro Nova Visão de Segurança no Trabalho Olhar Brasileiro, né? Contribuiu bastante com o livro, é um especialista em ROP, né? Seja muito bem-vindo, Adilson, ao canal SSM em Pauta. Cara, eu que tenho que agradecer e muito, porque é um espaço super importante, que a gente tem a oportunidade de, além de bater um papo muito gostoso com um amigo, também tem outros amigos que podem se juntar a nós, né, mesmo na gravação, para poder participar dessa conversa, né, porque a melhor coisa que tem é quando dois seres humanos começam a conversar, porque dali brota várias ideias, várias percepções, que provoca outras percepções, e isso que é legal. Muito obrigado pelo convite. Perfeito, cara. Muito obrigado. Tu pode explicar, então, para nós o que é o ROP, né? Tem muitos profissionais que já conhecem, né? Até muito em função do trabalho que tu vem fazendo, muito em função do livro, né? Mas o que é ROP, né? Em português, Desempenho Humano e Organizacional. Isso. O HOP, Human and Organizational Performance, é um grupo de princípios, né? No começo foi elaborado com o trabalho do Todd Conklin e do Sidney Dekker, e esse grupo de princípios organizacionais, eles moldam tanto a questão de processos, comportamentos, relacionamentos, para criar sistemas resilientes. O que são sistemas resilientes? Nós estamos num mundo extremamente complexo. Antigamente, você tinha lá, se você tiver a figurinha do Charlie Chaplin lá, nos tempos modernos, de estar apertando lá, só... Antigamente era isso, nos anos 30, o ser humano, a empresa contratava os braços, a força humana, para ser complemento da máquina, porque a máquina era a principal estrela do processo. Então não precisava pensar, era só repetir, 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 repetir. Né? Chaplin sai da fábrica repetindo o movimento de tudo que ele faz. Né? Evoluiu depois para a época dos anos 2000, onde a gente começou a qualidade. Né? Lembra dos processos, círculo de controle de qualidade, os procedimentos carimbados em tudo quanto é lugar, porque se você tivesse um selo chamado ISO 9001, você estava na frente de todo mundo, etc. Então tudo era padrão, padrão, padrão. E migrou para a segurança. Padronizar a segurança, procedimento, 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 procedimento. Só que entulhou a segurança de procedimento e as pessoas ficaram engessadas. Aí começou a ter muita burocracia e a própria segurança não participar diretamente do processo. E aí veio o movimento justamente de simplificação, que é dos fatores humanos, né? Que olha o ser humano como agente dessa mudança cultural pela complexidade. Ou seja, ele não é um ser humano reducionista e simplista numa linearidade, e agora tem uma confusão que acontece, por mais organizado que seja o processo, e ele tem que tomar decisões rápidas, mesmo porque as máquinas evoluíram. Hoje você tem inteligência artificial junto com a máquina, você tem, antigamente era analógica, agora é totalmente digital, todas as máquinas têm computadores, o seu carro tem computador, e você tem que... Então aquele Charlie Chaplin de lá não conseguiria nem entrar na porta da fábrica de hoje. Então o ser humano mudou muito. Então, só que nós mantemos os mesmos métodos de 100 anos atrás. Nós estamos falando ainda de pirâmides de segurança, nós estamos falando de combater o erro humano, nós estamos falando de condicionar comportamentos humanos. Então, o HOP vem justamente com esses princípios de quebrar esses paradigmas e trazer uma nova visão de como pode ser a relação do trabalho e a relação de produtividade do trabalhador e da trabalhadora. Perfeito. Tu falou, inclusive, né, que o Rob vem com esses princípios, são 5 princípios, Isso. né? Eu te convido para explicar um pouquinho cada um deles, né? O primeiro princípio é erros são normais, né? O que significa isso? Bom,
Isso é muito fácil explicar, porque eu, pelo menos, já cometi alguns erros hoje. Eu acho que você deve ter cometido alguns Eu erros, mesmo que cometi não deu. também. E não aconteceu nada, né? Mas a gente erra. Então, se eu e você, talvez a gente seja uma espécie, à parte da espécie humana que coloca, que o erro tem que ser combatido. Então, nós temos que ser Perfeito. combatidos. Mas, na verdade, todo mundo erra. Né? Você vê um jogador de futebol, que é um atacante premiado, vai bater um pênalti e erra. Pô, como é que pode bater um cara que só faz isso na vida o dia inteiro? Quer dizer, como é que um piloto de Fórmula 1, como por exemplo o Lewis Hamilton, ele acabou errando uma curva lá porque apertou o botão lá da asa que não devia. Ele fez aquilo lá bilhões de vezes na vida e Perfeito. errou. Então, quer dizer, por que a gente não consegue ter atenção? Aí é uma teoria que vê antropológica, ao mesmo tempo cognitiva, que o ser humano, quando ele vai automatizando determinada atividade, a atenção dele vai também reduzindo, porque o cérebro consome muita energia. E nosso biotipo é para economizar energia, inclusive do cérebro. E dou um exemplo muito que todo mundo que dirige carro fez isso. Quando você está lá começando a dirigir o carro, você quer botar até o nariz no vidro, né, para ver a frente do carro para não bater, né? Anda devagar, 20, 30 por hora, morre de medo, etc. Depois você vai pegando a manha, né? Mesmo com o carro automático, opa, eu posso esperar, ou tem um freio aqui, estou mais tranquilo, etc. Você aumenta a velocidade e também relaxa um pouco mais, começa a curtir o carro. Mas um monte de coisa você não percebe mais. Velocímetro, bateu mais ou menos, tá mais ou menos ali. O mecânico, então, olhar para a marcha para trocar, você não precisa mais. Você bota o cinto de segurança, você começa a automatizar para poder dar liberdade para você pensar outras coisas. Quando você chega num alto nível, você é 10 anos dirigindo, etc., conhece tudo do carro, começa até a perceber buraquinhos, até o pneu murcho já começa. Mas se você desliga totalmente e de repente muda o contexto rapidamente, vem uma chuva, vem para um carro bruscamente na sua frente, você está pensando, de repente você está dando, olha, não pode fazer isso, mas você está olhando lá o zap, vê se caiu uma notícia ali, deu uma espiadinha no celular. No começo você nem queria celular ligado, agora você até deixa ele ligado do seu lado, vê um bip, etc. Então, nesse contexto, acontece um acidente e você erra também. Então, o erro é normal porque o ser humano é projetado para não ser perfeito. Né? Se ele fosse perfeito, a gente teria cópias e versus cópias e não teria talento, porque o talento é um defeito a favor. Nem todo mundo é talentoso e nem todo mundo é talentoso em tudo. Então, o talento é um erro positivo, é uma coisa que a pessoa não, o normal não consegue fazer, mas ele consegue fazer. Então, partindo desse pressuposto, esse princípio traz o movimento que nós temos que criar processos que protegem as pessoas e não as pessoas do processo. Porque um dia essa pessoa vai ter uma desatenção, um dia ela não vai perceber alguma coisa que ela deveria perceber no processo, que poderia de repente ser automatizado e não foi, que foi mais barato, e ele se acidenta. Então, o conceito do erro é no sentido de você olhar os seus processos e falar, olha, o erro está presente. E como é que eu posso criar sistemas resilientes, ou seja, da propriedade da mecânica, que como o bambu, ele enverga, mas volta na sua posição natural, também o processo ele sofre uma deformação e volta à posição normal sem uma pessoa machucada, sem uma pessoa doente. Então, esse é o conceito do erro anormal. Perfeito. E para mim esse princípio é uma quebra de paradigma a grande diferença, eu acho, do modelo de segurança tradicional, né? Exatamente. Eu acho que aí mostra muita diferença, né, das novas visões para a segurança tradicional, como a gente estava acostumado aí no passado, e infelizmente algumas empresas ainda, Sim, né, acabam também seguindo com esse modelo de gestão, né? O exatamente. segundo princípio fala de o contexto impulsiona o comportamento. É um dos princípios mais importantes que quebra muitos paradigmas, porque hoje nós temos vários comportamentos que são moldados e são gatilhos nossos. A gente nem percebe e faz, né? Por exemplo, você olha, o tempo começa a ficar preto, automaticamente você pensa, opa, vai chover, eu preciso me preparar, pegar guarda-chuva, eu não vou sair agora. Isso veio naturalmente. Você não precisou fazer uma análise, sentar, fazer uma análise do tempo. Não, ele já está preparado. Você vê um cheirinho de uma comida gostosa, automaticamente. Então, você tem várias coisas que você tem uma predisposição. Existe até um exemplo muito interessante. Existe uma teoria, um estudo a respeito desses comportamentos gatilhos. Eu tenho até um livro aqui.
que eu recomendo, desculpa, mas Claro. é isso aqui, ó. Nude, só para dar um exemplo rápido do que quer dizer isso aqui. Ótimo. Teve um caso de um aeroporto lá na Europa, onde um dos problemas que eles tinham era no banheiro. No banheiro era o pessoal, o homem, né? Ele acabava fazendo fora do local onde devia fazer. E aí, cheiro, etc. E o pessoal começou a estudar isso e o cara descobriu um comportamento gatilho que ajudava a prevenir isso. O que era? Que ele descobriu dentro da sociedade, como o homem age, que quando a pessoa está lá no banheiro, né, e tem alguma coisa para ele mirar o jato, ele vai fazer aquilo lá. Então, o que eles descobriram? Né? Que se colocasse um adesivo de um mosquito dentro do eles acertavam lá dentro, não tinha esse... Isso é gatilho. Perfeito. Então, o contexto, você criar ambientes que facilitam o comportamento natural de segurança da pessoa, você vai ter todo mundo direcionado. E não somente aquele que é extremamente treinado e vai fazer tudo correto, e de repente chegou um cara novato e vai cair em todas as armadilhas, porque não tem aquele conhecimento. O contexto tem que ser mudado. Outro exemplo, que eu gosto desses metáforas, que fica mais fácil o entendimento. Eu vou daqui até o Rio de Janeiro, eu vou te visitar, se está lá no Rio de Janeiro, eu quero te visitar lá. E convido mais algumas pessoas no carro. 400 quilômetros daqui de São Paulo, tal, vou fazer em 4, 5 horas, etc. Só que o carro meu, cara, não tá legal, o freio tá meio baleado. Mas eu, como tenho muita experiência no carro, eu dou 2 bombadas, ele já funciona, então dá tempo de frear sem problema nenhum. O cara que está do meu lado é novato, nunca entrou no meu carro. A gente para, toma um cafezinho, ele pega o carro, pega mais 2 coisas. E ele, o que? Ele vai pensar que o freio está funcionando. E ele vai cair na armadilha e vai acabar batendo o carro. O problema é dele de ter aprendido as 2 bombadas que eu dava numa coisa? Não. O problema é eu ter aprendido uma forma de lidar com o carro? Não. O problema está no carro. Eu tenho que mudar o contexto. O carro tem que ser bom para qualquer um que entra e seja habilitado, vai lá e dirige corretamente. E às vezes muitas empresas acabam fazendo isso. Por saber desse defeito, eu quero treinar eles a dar 2 bombadas e em um determinado momento alguém vai assumir uma posição que não sabe aquele truque e vai cair num acidente. Mas poxa, o cara trabalhava há muito tempo e nunca se acidentou. Entrou esse cara, idiota, já se acidentou, deveria ter aprendido adequadamente. Está no procedimento. Aquilo que a gente falou, né? Quem pega procedimento para ler, hoje não pega. Para fazer uma instalação de televisão, você não pega o livro lá. Hoje as empresas criaram um folder para poder, ligar, desligar, etc. Porque não adiantava ter um livro dizendo... Então, as coisas têm que ser natural. Por isso que é muito importante que o contexto dirija o comportamento no sentido de entender que o ser humano tem que ser protegido pelo processo e não ele se proteger do processo. Perfeito. A culpa não corrige nada, é o terceiro princípio. Esse é uma beleza isso aí. Porque essa cria uma coisa muito ruim nas empresas, de uma forma geral, que é chamado silêncio organizacional. Quando você culpa uma pessoa, automaticamente ela se sente no direito de se proteger. E a melhor forma de se proteger é não falando nada, ficando quieto. É um comportamento embrionário, infantil nosso. Quando você vê uma autoridade muito grande, você vai ficar peitando? Não. Você encolhe, fica quietinho, até muda a posição do corpo, né? Para dizer, eu sou submisso, eu não vou falar nada. Então, a culpa não corrige absolutamente nada. Ao contrário, ela esconde as coisas que devem ser feitas. E aí tem um termo chamado segurança psicológica, da doutora Amy Edmondson, que está agora muito em voga, que mostra no estudo dela como é importante ter um ambiente aberto para poder falar, cara, eu errei. Vem me ajudar. Você não é ruim por isso. Não é porque você errou uma vez que você é um mau profissional. Aquele momento, a atenção lá do erro é normal, falhou, eu errei. Então, se ele é normal, então a culpa também não deveria existir. Né? E aí, você cria um ambiente onde as pessoas possam falar. Mas, mais uma vez, eu tive um encontro recentemente com algumas pessoas, onde a gente estava discutindo segurança psicológica. E chegou num ponto onde a gente percebeu que a segurança psicológica pode ser feita, por exemplo, eu e você e alguns colegas dentro do departamento. Você pode falar comigo abertamente, eu falo com você abertamente, independente da linha hierárquica. Porém, quando a gente sai do departamento,
vem todo o peso organizacional. O cara apontando o dedo para você, o cara da manutenção errou novamente, etc, etc, etc. Então, essa segurança psicológica, ela é um programa corporativo. Ela é uma iniciativa, ela é uma cultura organizacional, onde as pessoas podem falar, onde as pessoas podem se exprimir, podem apontar o erro, e aí eu consigo fazer uma coisa que eu digo sempre, que o erro, ele não é o final, o acidente não é o final de uma história mal sucedida. Na verdade, o erro, o acidente, é o início de uma história de evolução do processo. Não vou olhar para trás do erro, é a partir dele com o que eu posso fazer para frente. Então, aí não é uma investigação de acidente, sim análise do acidente, para ver o que eu vou fazer para frente. E não jogar. E aquela pessoa é o meu principal consultor. Porque foi ele que tem todos os detalhes do erro. Se ele me trazer tudo isso de uma forma segura, de uma forma acolhedora, eu vou ter uma investigação? Não, eu vou ter uma análise profunda onde nós podemos sentar e encontrar quais são as melhores formas daquilo não acontecer. Perfeito. Porque a investigação, ela tem esse cunho, né, criminal, né? Exatamente. E aí, segurança psicológica nenhuma, né? Então, como é que tu vai ter realmente uma condição de escutar e de entender o que aconteceu para realmente chegar num plano de ação lá que seja realmente efetivo para que não aconteça novamente, né? Esse é o Então, NUD. Ou seja, eu tenho essa estrutura mental. Porque eu vejo na televisão, etc., a polícia correndo atrás de bandido, o cara indo lá na frente da justiça, assistimos tribunais, né, na televisão, na pandemia, tribunais acusando e coisas do tipo. Ou seja, esse imaginário, quando eu tenho um acidente e jogo a palavra investigação, isso é uma ciência chamada semiótica, automaticamente eu trago todas as minhas estruturas mentais em cima daquilo. E automaticamente eu mudo meu comportamento para a pessoa investigada. Ou seja, eu sei que ele é culpado, então eu tenho que provar que a culpa foi dele. E ele sendo culpado, eu mando ele para uma cadeia, entende aspas, mando embora, eu dou um gelo, etc. E fico satisfeito como sociedade que ele foi punido. Mas na segurança e na organização não é assim. Aquele trabalhador é o teu cara que trabalha todo dia com você, etc. Ele não pode ter punição eterna. Então, e ele vai rescindir disso. E olha o nosso relacionamento degradando profundamente. Então, é fundamental a gente começar a pensar quais são essas coisas que a gente faz todo dia e não percebe o dano que cria ao nosso redor. E a gente, né, e infelizmente ainda tem muito disso, né, de buscar um culpado, e aí realmente vai acabar acontecendo de novo, né, a mesma situação com outra pessoa, né, e aí tu vai, enfim, infelizmente ainda tem empresas que, né, que ainda estão nessa antiga segurança, que tem esse tipo de abordagem, né. Exatamente. Infelizmente é isso, né. Bom, Adilson, e com relação ao princípio 4, né, aprender é vital. Está muito ligado a tudo que nós já conversamos, né? Mas tem uma coisa que é fundamental, que aí eu vou trazer lá o nosso amigo, o professor Ronagel, lá do Safety 2, né? Do Resiliência, etc. Porque é importante que ele traz uma coisa muito, muito reveladora no sentido de a gente não enxergava isso, que é a história do trabalho como ele é feito e não como foi imaginado. Work as imagined is not work as done. Ou seja, eu como engenheiro, né, minha formação é engenheiro mecânico e de produção, então a minha vida foi do começo fazer procedimento, etc., fazer tempos e métodos, aí eu crio um ser humano padrão. Quer dizer, fala, não, eu não vou falar para se o cara ele é destro, se ele é alto, se ele é baixo. Eu faço um procedimento de um cara imaginado que vai, por exemplo, pegar uma peça, mudar para outro lugar, vai fazer uma usinagem, vai transportar, vai fazer uma montagem de um ser humano padrão. E eu jogo esse procedimento na mão das pessoas. E elas, o que elas vão fazer? Elas vão se adaptar. Porque nenhum funcionário, ou pelo menos 99,9 até o infinito, é terrorista. Ele não vai para uma empresa para poder fazer mal para a empresa. Ele também não é suicida. Ele não vai sair de casa e falar, hoje, ou eu vou me matar, ou vou arrancar um pedaço de mim. Então, ele chega com a maior vontade do quê? De contribuir com a empresa. E se ele faz a adaptação, é para poder entregar o serviço.
E aí, o que ele faz? Quando ele recebe um procedimento, ele vai adaptando as condições dele. Pô, aquele cara pensou que aí todo mundo que é o destro. Eu vou ter que fazer de outra forma. Eu vou ter que mudar meu corpo daqui. Eu vou ter que posicionar de outra forma. Quer dizer, ele vai fazendo várias adaptações. Só para o cara que projetou aquele trabalho, ele vai olhar e o trabalho foi feito. Então, o que ele vai ficar? Vai ficar feliz. Opa, meu procedimento tá 10, hein? Olha, eu entreguei aqui, o pessoal está fazendo direitinho e está fazendo e saindo o processo lá na frente. Aí ele inventa de fazer uma auditoria de processo. Aí fala, mas peraí, você não pode fazer a etapa 12 primeiro que a etapa 8. Você tem que modificar. Aí começa a dar tudo errado. Ele fala, olha, porque você está tirando o quê? A tal da resiliência do processo. E é engraçado que também pode acontecer erros. O cara está usando uma ferramenta lá, escapou da mão, caiu no chão. Não fez nenhum acidente, etc. Pegou a ferramenta e foi lá adaptando, ajeitou melhor o corpo, etc. Esse erro não estava no procedimento, mas ele conseguiu corrigir. E é interessante que eu erro tanto para o mal, como também eu erro para o bom. Ou seja, eu faço um erro positivo. Quando eu faço uma inovação do processo, não é que eu errei positivamente, né? Então, e aí ninguém fala que é erro, aí fala que é gênio. Aí fala que é uma forma surpreendente, mas o cara errou para o bem, ele errou positivamente, ele criou uma melhoria. E às vezes até a empresa fala isso. Ah, vamos errar, descubram coisas que você pode fazer melhor do processo. Aí todo mundo recebe um prêmio. Então, quer dizer, o erro e o acerto está dentro de um processo até ter o trabalho totalmente consolidado aonde? No frontline. Nas pessoas lá do chão de fábrica. O que a ergonomia da atividade fala. Vamos ver como é que o cara opera isso. E vamos aprender com isso. Então, aprender é vital. Não é só botar o cara para fazer todos os procedimentos. É também sentar com ele e falar, me ensina como é que você faz. E tem uma outra coisa, rapidinho, que é muito importante, que vem da psicologia e da pedagogia. Que é como é que a gente ensina as pessoas. Isso aí é muito engraçado, porque, para você ter uma ideia, uma das coisas que eu já fiz na minha vida foi um curso de psicopedagogia, uma pós-graduação em psicopedagogia, para entender como é que o ser humano aprende, né? E lá, algumas coisas me chamaram a atenção, que é, primeiro de tudo, que tudo isso que a gente faz como treinamento de segurança só serve para pessoas até 10 anos de idade. Sim. Por quê? Porque a pessoa até uns 10, hoje está caindo, até 9, 8 anos, porque as crianças são muito evoluídas. Mas na época do Piaget, até 10 anos, porque a pessoa, a criança acredita no que o adulto está falando. É a história do coelhinho da Páscoa, do Papai Noel, etc., do presente, do dente debaixo do travesseiro, porque eu acredito, porque vive na fantasia. A partir daí ele começa a virar adulto, porque ele começa a questionar. Mas peraí, pô, isso é verdade? Isso está acontecendo? E a gente faz isso com nossos trabalhadores. A gente pega, por exemplo, 110 slides de integração, bota na frente do cara, de uma coisa puramente teórica, porque o ser humano ele não aprende com o processo pedagógico da criança, ele aprende um processo andragógico, ou seja, relacionamento entre as pessoas, colocar o meu saber em xeque para eu poder aplicar e evoluir. E quanto a gente faz isso nas nossas salas de treinamento de segurança? Ou seja, é um técnico de segurança, um engenheiro ou um instrutor que fica lá papagaiando 2, 3 horas, o pessoal fica esperando a hora do café e, se por sorte, tem um pãozinho de queijo ainda para ajudar a galera a ficar um pouco mais feliz. Cara, ao contrário, olha aquela realidade e fala, não é minha realidade. Eu não discuto. A educação moderna se faz através dos grupos de coaching, né? Uma palavra bonita, que é o cara de segurança jogar o problema e as pessoas entre elas darem as soluções e você só corrigindo no sentido de dizer uma teoria, uma coisa que pode melhorar aquela performance. Aí eles aprendem e não treinam. Treinamento é repetição de uma coisa sem variável. Aprender é você aplicar os conhecimentos em coisas variáveis. E aí existe uma terceira coisa ainda do aprendizado que ainda hoje nós praticamos, mas não colocamos nas empresas, que é chamada eutagogia. O que é a eutagogia? É eu, professor de mim mesmo. É o que fazem. Provavelmente nessa live aqui posso ter falado alguns termos que rapidamente o cara vai pro pai dos burros, Google, e pergunta, peraí, Ronagel? Quem que é esse Ronagel? Você vai lá, você vai ter toda a bibliografia. Então, eu me interessei pela informação e eu fui atrás, porque a gente não usa também na segurança. Em vez de dar os insights, dar os caminhos, e a pessoa vai lá e procura o conhecimento. Então, hoje os jovens aprendem muito mais rápido, porque hoje tem um smartphone na mão e eles mesmos procuram as coisas. Hoje tem uma discussão de inteligência artificial fazendo trabalhos, fazendo arte.
E o cara se assusta porque a informação está lá, é só organizar. Imagina o quanto a gente pode utilizar isso dentro da empresa e principalmente a favor da segurança, né? Então, essa é outra crítica profunda a respeito do processo educacional dentro da segurança. Como é que a gente pode fazer mais andragogia? Como é que nós podemos respeitar mais o conhecimento, que a gente chama de conhecimento tácito, aquele que é criado na própria mão do funcionário, e trazer isso para o aprender é vital? Aí você ganha inovação, você ganha produtividade, você ganha as pessoas comprometidas. Tudo isso é parte do aprender é vital. Perfeito. E eu sou né, eu sou entusiasta de novas tecnologias, né? Então, eu concordo 100% com o que tu falou, e também a gente tem que adaptar, né, a nova linguagem, né? Outra empresa, a última empresa que eu trabalhei, a gente fez um trabalho em cima de realidade virtual, né? E agora, 2 dias atrás, eu tive num encontro de metaverso, que criaram um consultório, uma clínica médica, né, com cada... Eu chego com o meu avatar, tem um avatar da recepcionista, isso. Que no caso, eu estou em Florianópolis, mas a recepcionista estava em Bauru, em São Paulo, exatamente. E o médico estava em Salvador. Então, que são tecnologias que a gente não tem como negar que estão aí, sim, que fazem todo sentido para, né, para essa nova geração, e que a gente, como SST, a gente tem que se adaptar. Sem né? dúvida. Então, para você ter uma ideia, dentro dessa trajetória de conhecer novas formas de aprender, eu fiz 2 projetos, inclusive projetos ganhadores de programas de inovação dentro de uma companhia que eu trabalhei. Um deles foi roteirizar um game para transformar a integração num game. E qualquer um podia fazer fora da empresa e só traz o certificado. Não preciso gastar sala, não preciso gastar técnica de segurança, nada. E é divertido e o cara aprende, porque todo mundo está acostumado com game. A outra coisa foi ser produtor de realidade virtual e realidade aumentada. Executei filmes em realidade virtual, onde o cara pegava lá no ambiente de trabalho dele, era a máquina dele, não era um avatar. Eu filmava em 3D a máquina, depois colocava elementos cenográficos, questionários, etc. E o cara também, com uma filosofia de game, na própria máquina, sabendo o que podia, o que não podia fazer, o que era necessário, né? Só para você ter uma ideia, na realidade virtual, 7 minutos de realidade virtual equivale a 1 hora de treinamento. Porque a capacidade de cognição é muito maior do ser humano do que simplesmente uma apresentação em PowerPoint, etc. Porque ele se apropria de vários sinais e ele toma a decisão. Na realidade virtual, a gente pode fazer isso. Então, logicamente, cansa o cérebro. Por isso que você não pode fazer realidade virtual de 1 a 2 horas, que você pode entrar em problema e até confusão mental de tantos dados. Mas filmes curtinhos, nossa, você pode fazer treinamentos maravilhosos e a pessoa sente, eu vi, eu fiz. É o lado da andragogia. Isso, perfeito, interage, né? Então faz sentido estar ali, né? Então, perfeito. E o 5º princípio, Adilson, como a liderança reage ao erro é chave. Sim, isso é... De uma forma geral, isso eu posso até dizer que talvez para algumas pessoas vai ser um choque. O HOP não foi feito para os funcionários, não foi feito para o chão de fábrica, não foi feito para o front-end. O HOP foi desenvolvido para os líderes, porque tudo isso que eu estou falando até agora depende da lesão da liderança para implementar. Depende da empresa acordar que, e a gente vai falar isso no futuro, que a segurança faz parte do negócio. Ela não é uma área, não é um apêndice. Eu brinco muito com uma figura, imagina um grande navio, enorme, sabe, de, sei lá, 100 metros de comprimento, né? A segurança parece um bote daqueles tipo de Greenpeace, etc., tentando mudar o caminho, porque eu estou enxergando o perigo na frente do barco, me fico acenando e tento interromper a frente. Só que o barco tem uma inércia enorme. Então, o máximo que pode acontecer é que o pessoal lá da ponte, lá da operação, vai jogar um jato d'água porque você está atrapalhando. E vai falar, olha o cara da segurança, mais uma vez tentando atrapalhar toda a nossa programação. E, na verdade, dentro dessa figura desse navio, nós temos 3 níveis. O primeiro nível é um nível tático, é o nível do comandante. Ele tem uma rota para seguir com esse navio, que é a rota dos acionistas. Então, ele olha o horizonte, ele não olha o mar próximo. Ele não está vendo os recifes.
Porque a visão dele tem que chegar lá no horizonte. E ele passa esse horizonte para quê? Para o pessoal do convés, que vai operacionalizar o navio, que vai mexer no navio, que vai pegar o timão, vai dar potência, etc. E ele está seguindo as orientações do quê? Do comandante, ele não pode. Então, como é que pode a segurança falar, ó, não vai por esse caminho, desvia? Ele vai falar, não, estou atrapalhando. Então, qual é a solução? De, em vez de ser uma área, quase uma pária, que fica no fundinho da empresa e ninguém olha, só quando chama quando está acidente, é você bater na porta voluntariamente e falar, cara, eu quero te ajudar. Não com poder, não precisa de poder, não precisa ser um diretor, um vice-presidente de segurança. Você vai lá, eu tenho conhecimento e posso te ajudar. E aí eu vou lá de conselheiro, tanto do pessoal do Convés, como também do pessoal lá da ponte. Falo, olha, pela minha experiência lá no nível do mar, a gente pode fazer um desvio de 2 graus aqui, a gente vai ter um ganho de velocidade e ao mesmo tempo não vai bater em Arrecife. Tenho certeza que qualquer comandante fala, pô, para mim não vai dar problema, e eu desvio. Eu teria vários exemplos para dizer aqui, principalmente na fase de projeto, onde você fala, olha, podemos mudar um produto químico, você não vai ter periculosidade, você vai reduzir o teu passivo trabalhista, tudo bem, a gente vai fazer um desenvolvimento e a gente consegue ter isso facilmente. Pô, legal, eu reduzi o custo operacional, eu reduzi o custo da empresa. E aonde eu vou falar isso? É lá não vai ser no nível operacional, eu tenho que ser lá no board dos diretores. Né? Então, criar um pouco, tirar um pouco essa máscara, esse sentimento de cachorro vira-lata, sabe? Que você não merece estar junto do pessoal, que para algumas pessoas. Não, nós temos tanto conhecimento bom e de alta qualidade que serve a todos os eixos da companhia. Só precisa bater a porta e oferecer. Então, essa questão do como a liderança reage ao erro, reage aos problemas, é também aquilo que eu coloquei lá num dos princípios. É olhar o problema como uma oportunidade de crescimento do processo, de correção do processo, do momento de ganhar dinheiro, de reduzir desperdício, para depois, do que simplesmente com essa apontar dedo para um, para outro, quem culpou, quem não seguiu o procedimento, quem não estava vendo, aí junta também com o culpar não resolve nada, e aí todo mundo cria um chamado silêncio organizacional. Isso é um dos maiores cânceres das empresas no mundo. Quer dizer, as pessoas sabem o que está dando errado, mas não fala porque o chefe não quer ouvir. E se falar, vai ser aquele arauto da desgraça. Matem o arauto da desgraça, porque da desgraça some. Não é assim. Então, até também essa questão da segurança psicológica, de poder ouvir, dar esse campo de abertura, é uma coragem? Mas é fundamental e é a base das empresas mais desenvolvidas do mundo, das empresas que mais crescem no mundo, é exatamente esse pensamento de aglutinar os conhecimentos e dar espaço para as pessoas falarem, que serve tanto para a segurança como serve para todas as outras coisas, como qualidade, produção, etc. Então é o item mais importante, é uma das importantes. O hop não começa em um ponto só, porque ele vai ser um palito de fósforo que não vai dar um fogo para se manter. Quando começa dentro da organização, dentro do board of directors, esse vai expandindo pela companhia através do exemplo, etc. E todo mundo vai começando a entrar nesse movimento e assim vai perdurando e aí os resultados vão aparecendo. Perfeito, perfeito. Bom, então o hop é um caminho para mudança de cultura, né? Sem dúvida. Que permite a gente aí criar um ambiente seguro e que é sempre o desejo de todo profissional de SST, né? Exatamente. Então, se tu pudesse orientar quem está nos assistindo, né? Além de tudo que a gente já falou aqui, quais seriam as afirmações importantes que tu darias, né, para que a gente consiga colocar os princípios do hop em uso? Olha, eu vou dar meu exemplo. Quando eu entro numa organização, entrei em algumas organizações, até que fui chamado justamente porque estava numa tal da cultura de segurança muito ruim. Abro parênteses, eu não acredito em cultura de segurança, cara, não acredito. Sabe por quê? Porque até hoje eu não encontrei nenhuma empresa, eu já estou na minha 8ª empresa multinacional, e nem nas multinacionais, eu nunca vi uma multinacional com uma alta cultura de segurança e baixa cultura organizacional. A cultura de segurança é um reflexo da cultura organizacional. Então eu acredito cultura organizacional voltado para a segurança. Mas a cultura, quando eu falo, a cultura separa, isso não faz parte da companhia, eu estou fazendo a cultura. Não, cara, você está falando de comunicação, você está falando de relacionamento de pessoas, você está falando de como o processo é montado, que a gente vai conversar isso lá no futuro, tá?
Então, isso é segurança. A segurança ela é o blend, ela é a soma de tudo aquilo que está sendo feito como organização. Porque no mundo complexo, você não tem fatos lineares. A igual a B igual a C que dá D. Ela simplesmente surge. Porque no mundo complexo, as ações e as reações são emergentes e não necessariamente está ligado numa causa raiz. Porque a causa raiz é uma só, o ser humano. E aí eu tenho a causa raiz de todos os problemas do mundo. É o ser humano. Mas eu não tenho como simplificar esse ponto de dizer que o reducionismo, eu tirando o ser humano, eu resolvo o problema. Certo, tire todos os seres humanos das fábricas do mundo, bote robôs, etc., você acabou com o acidente, não tem mais nada. Mas isso não é possível, nem economicamente. Então, aceitar a complexidade é o primeiro ponto. Mas voltando ao exemplo. Quando eu entrei numa dessas empresas, era muito ruim o clima, a forma, a segurança era mal vista. O técnico de segurança tinha uma mesa no corredor entre duas salas de reunião, onde o cara sentava na mesa, você imagina, com o perdão da palavra, imagina a visão, o cara trabalhando e olha o cara sentado com seu glúteo na frente do técnico de segurança. Esse era o nível de respeito com a segurança, né? E aí, falando com a diretoria, eu falei assim, olha, faz o seguinte, me dá a pior área que você tem na companhia. Normalmente é a área de manutenção, ou é a área de reforma, ou é de alguma coisa, etc., que é lá no fundo da fábrica. E aí, chegando lá, eu falando com a galera, falando com o pessoal, falei assim, olha, vocês têm orgulho que vocês trabalham? Nós orgulhamos. É que aqui está meio caído, né, etc. Vamos fazer o seguinte, eu vou conseguir as coisas para você, mas a gente vai transformar esse lugar no melhor lugar da fábrica. Me diz o que eu devo fazer aqui. Aí o pessoal começa, podemos, por exemplo, normalmente é manutenção. É o seguinte, aqui tem muita sujeira, vamos fazer o dia da de limpar tudo. Beleza. Limpamos tudo? Legal. O que está faltando? Está faltando iluminação, é meio escuro aqui. Eu consigo uma verba, vamos colocar toda a iluminação aqui. Beleza. Pô, agora está claro, mas a máquina está feia pra caramba. Vamos pintar? Vamos. Aí pega o pessoal e pinta. O sentimento dos caras, depois que termina isso, ele olha como está bonita a minha área. Então, participei disso, né? O que eu usei de técnica de segurança? Eu organizei, no sentido de limpar, não tem nenhum 5S, nada disso, Kanban, nada disso. Organizar, dono de casa, organizei, limpei, depois eu iluminei e depois eu pintei. A partir daí o pessoal começava a ter orgulho do que ele estava fazendo no local dele, não deixava ninguém sujar. E aí o pessoal olhava para ele, uau, o que você fez aqui, Adilson? Nossa, essa área está tão legal, o pessoal, eu quero também para o meu setor. Opa, então vamos fazer também no seu setor. Vamos conversar com as pessoas. O que eles acham que pode melhorar no setor? Vamos dar o poder para eles mudar o ambiente. E, de repente, a companhia toda começa a se contaminar, porque aí aumenta a produtividade, as pessoas têm ficam mais engajadas, porque elas são donas do espaço onde elas trabalham. Elas podem falar, elas podem modificar. E o que eu usei de segurança? Zero. Qualquer um pode fazer isso. Porque ninguém vai chegar para você e falar assim, você não vai melhorar um setor. Você está se propondo a melhorar um setor. E às vezes com pouquíssimo, porque a maioria desses trabalhos, quem fez, pintou, limpou, com exceção da luminária, que se não tem o eletricista, tem que chamar uma empresa de fora, mas eles que fizeram. Então que eles criam o quê? Identidade. Tanto com o que faz, como também com a empresa, e o que é mais interessante, eles começam a questionar as normas. Opa, não podemos, vou fazer uma coisa aqui para me acidentar, não. Precisamos organizar melhor isso aqui, porque primeiro você dá autoestima, depois você começa a colocar certos conceitos de segurança, etc. Faz sentido, fazer uma permissão de trabalho é como organizar o ambiente, né, Adilson? É por isso que a gente pede permissão de trabalho. Você vai entrar no espaço confinado, precisa organizar, iluminar, ter ventilação, ter os aparelhos de resgate, etc. E você não pode entrar lá sem essa permissão, sem essas condições e muito menos um treinamento. Agora estou entendendo, estou fazendo sentido, então, isso que vocês estão pedindo. Porque agora você abriu a mente deles. É diferente você chegar para um cara desse e falar, você tem que fazer, NR 33 e tal, tem isso, tem que seguir, tem que medir. Aí o cara fala, puta, não pode ter um monte de babaquice, já entrei nesse buraco um monte de vezes, nunca deu problema e coisas do tipo. E aí você começa o quê? A ter conflito. Porque a pessoa não tem ainda, até pela sua própria condição pobre de trabalho, ele quer terminar logo aquilo e voltar para casa. Ele não tem o ambiente preparado para ele ter aquele carinho, aquele envolvimento. E isso é uma fórmula que eu fiz em muitas empresas e funcionou muito bem. Então, para quem está ouvindo, começa a limpar, organizar, iluminar e pintar.
Só isso você já vai ver que a segurança vai dar uma bela melhorada. E depois, aí, se tiver tempo, começa a ler o Hop, começa a ler as outras teorias de envolvimento e botando as pessoas no centro da questão, você vai ver quanta coisa dá para buscar e dá para melhorar na organização. Perfeito, Adilson. Muito legal nosso bate-papo aqui. A gente falou muito mais do que de segurança somente, né? Falando de segurança psicológica, né? Sobre bem-estar, sobre uma série de coisas que tem tudo a ver, né? Que é o conceito que estava falando de segurança, faz parte do processo da organização. Exatamente. Né? E eu concordo contigo com relação à cultura também, embora a gente muitas vezes a gente tem, né, empresas têm, e eu já passei por isso também, de ter projeto para formar uma cultura de segurança, né? Porém, eu concordo com a tua abordagem de que isso faz parte, a segurança de saúde não faz parte da cultura organizacional, né? Senão não vai funcionar, né? Sim. Se não é uma cultura à parte, então não vai funcionar. Eu concordo plenamente contigo. E aí uma coisa também, um fato histórico. A primeira vez que saiu, você deve saber disso muito bem, a primeira vez que saiu o termo cultura organizacional foi no acidente do Chernobyl, né? E lendo, eu li todo o relatório, né, da comissão que estudou, e também alguns depoimentos, ficou muito claro que essa comissão não queria jogar a culpa no governo da Rússia, né, da antiga União Soviética. Então, eles criaram um termo para ser a parte, para não culpar você. É a cultura que está com problema, e não o governo que está com problema. Então, até cultura organizacional nasceu como um fake, para poder desviar a atenção. Isso é a minha percepção, então, alguém pode achar ruim, não tem problema. Errar é humano, eu posso estar errado e aceito qualquer tipo de contraponto a respeito, mas até a cultura organizacional nasceu de uma coisa artificial, não foi natural, não foi estudo. Nenhum cara fez estudos de cultura, de dizer, olha, a cultura da empresa é uma coisa, por que a gente não tem cultura de RH? Por que a gente não tem cultura financeira? Por que a gente não tem cultura de operação? Tudo é cultura organizacional, só a cultura de segurança que é separada. Que foi feito isso artificialmente, justamente para poder ter um foco político aliviado. E a gente comprou. Então, as novas visões vêm justamente com vários autores, Todd Conklin, Sidney Dekker, Eric Ronagel, próprio Ian Rasmussen, etc., questionando esses dogmas que a gente assume e toca a vida. E ninguém questiona, e os resultados vão acontecendo, etc. Para você ter uma ideia, o último dado que eu vou dar técnico, se você olhar os estudos dos países, tanto europeus, americanos, você está há mais de 20 anos no mesmo patamar de fatalidades. Pô, você está falando de gente do primeiro nível, primeiro mundo, e não consegue baixar. A Inglaterra está super incomodada, não baixa as fatalidades. Por mais cultura de segurança, por mais procedimento, por mais tecnologia, porque está faltando o quê? A integração do homem. Você olha nessas culturas, tudo. Eu falo o que o meu amigo tem que fazer, e eu não peço a opinião dele. Ou seja, o erro vai somando, e as armadilhas estão lá, e as pessoas vão caindo, e você vai fazendo mais investigação de acidente, e etc, mas não modifica nada. Então, como é que a gente começa a mudar isso? Através de mudando o contexto. E aí vem a história do Design for Safety. Aí é o nosso próximo passo. Como é que a gente pode ter ambientes de contexto preparado para a gente poder colocar pessoas lá e trabalhar de uma forma segura e saudável? Perfeito. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço você. Fantástico falar com você. Muito, muito satisfeito mesmo. E aí, gostou desse vídeo? Então se inscreva lá no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado e até uma próxima.